Se você continuar com a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 1, os versos de 1 a 9, e eu gostaria que você acompanhasse a mensagem a partir desta palavra e algumas observações a respeito da carta de Paulo aos Gálatas. Normalmente, Paulo começa as suas cartas dando uma saudação às igrejas, o que nós não percebemos nessa carta. Ele começa com um tom usado por Paulo na abertura, é um tom deveras diferente. E o estado dele, o espírito dele, parece estar surpreso e admirado. Mas surpreso e admirado com o quê? Exatamente com os cristãos recém-convertidos que estão deixando de levar um evangelho que não é evangelho. E assim eles estão se expondo a um grande perigo. Segundo, o alvo da fúria de Paulo, porque parece que ele está bem furioso quando ele escreve essa carta, são aqueles que estão desencaminhando os convertidos da igreja, ou seja, aqueles que querem perverter o evangelho. E aí a nossa pergunta hoje é: o que eu estou fazendo? Porque eu sou um convertido. E eu estou pervertendo o evangelho ou eu estou vivendo o evangelho real que Paulo e os outros apóstolos nos deixaram? Indiretamente, ele também está deixando, também com aqueles que estão deixando se desviar do Deus que o chamou, que é a nossa situação. Então, Paulo tem um acesso de raiva. Com quem? Com um grupo de mestres. Quer dizer, com os líderes da igreja. E se você é um líder de ministério hoje, comece a se questionar. O que eu estou fazendo? Eu estou levando o evangelho mesmo, que é o evangelho que Deus quer que nós vivamos, que nós coloquemos em prática, ou eu estou procurando outros caminhos, talvez inventando outros evangelhos. E aí começa a entrar costumes culturais. Então, se nós colocarmos, por exemplo, costumes culturais acima do evangelho, nós somos aqueles que estamos desvirtuando o evangelho. É o que o pessoal fazia naquela época. Paulo tinha ensinado a eles que a graça de Cristo bastasse para eles para a salvação. E aí os mestres começaram a ensinar que eles, além disso, tinham que continuar a ter os costumes culturais, que isso teria que ser adicionado. Eles pensaram que o que comer, a circunscrição tinha que ser feita, porque se não fossem circunscritos, eles não poderiam ser cristãos. As leis cerimoniais, e a gente começa muitas vezes a inventar algumas leis, algumas normas, que nós dizemos que se você viver de acordo com essas normas, aí você sim vai ser um cristão. O que Paulo está combatendo nesta carta. E isso é uma rejeição completa de tudo aquilo que, diz Paulo, ele tem ensinado para eles. E aí eu me pergunto, quem é Paulo para falar desse jeito com as pessoas? Quem é Paulo? Ele tem autoridade para falar desse jeito com os membros da igreja? Eles não são todos cristãos que se converteram? Não são todos que nem nós aqui que estamos, às vezes, achando que já vivemos uma vida cristã? E Paulo enfrenta eles.
Por quê? Porque ele se coloca debaixo da autoridade divina imediata. Como ele diz no texto, eu não fui chamado por homens, eu fui chamado pelo próprio Deus. Eu fui ensinado por Jesus. Comissionado e ensinado por Jesus. Em Atos 9, se nós formos ler de 1 a 19, nós temos lá um relato onde Paulo fala exatamente essa situação, que ele foi comissionado e foi chamado e ensinado por Jesus. Ele tem uma mensagem divina específica, que é o Evangelho. Serve de padrão e é referência àquilo que ele colocou. Por que serve de padrão? Porque não foi dito por outros. Ele não recebeu esse ensinamento através de um terceiro, de um quarto, como, por exemplo, nós todos recebemos. Da onde você recebeu o ensinamento do Evangelho? Alguém um dia levou a mensagem para você. E Paulo e os 12 foram comissionados por quem? Diretamente por Jesus. E por isso que serve como padrão. O Evangelho verdadeiro, X, contra o Evangelho que é acrescentado mais alguma coisa que Paulo mesmo diz que é maldito. Então, tudo aquilo que você quiser acrescentar na sua salvação, além da graça de Deus, é maldito. Você não precisa fazer mais nada disso. É dado por Deus e por isso é intocável e imutável. Mas afinal, o que é o Evangelho? E logo na abertura, Paulo traça um esboço rápido, ainda que bastante abrangente, da mensagem do Evangelho. E ele destaca aqui 4 aspectos, quando ele fala no Evangelho. O primeiro, quem somos? Eu gostaria que você se perguntasse hoje, quem é você? Perante o Evangelho. E Paulo diz que nós somos impotentes e perdidos. E se você não se classifica dentro disso, que a misericórdia de Deus seja grande na sua vida. Porque se você começar a olhar para trás, o que aconteceu nessa semana na sua vida toda? Quantos pecados aconteceram? Ontem à noite, quando trouxe para nós lá a entrevista que fizeram com ele, e ele disse, olha, se você começar a ler o Evangelho, que nem ele diz, a Bíblia, durante todo o dia, ele disse, olha, uns 5 capítulos de manhã, mais uns 5 à noite, depois ele foi um pouquinho além. Ele disse, não precisa ser 5 capítulos, né? Podiam ser 10 de manhã e 10 à noite. Você vai começar a todo dia pecar pelo menos uma vez a menos. E quanto mais você se aproximar de Jesus, menos pecados vão existir na sua vida. E nós precisamos todos dessa graça. Nada que somos ou fazemos vai nos salvar. E não pensa que o fato de você ter vindo para o culto hoje vai te salvar. O que vai te salvar é a graça de Deus. Porque Deus foi misericordioso com você. É a nossa incapacidade espiritual. E se você é daqueles que se acha espiritual, que você acha que você já atingiu uma espiritualidade, é a graça ou a nossa incapacidade espiritual, é isso que nós somos. O segundo aspecto, o que Jesus fez. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E quando nós lemos aqui, pelos, significa em benefício de ou
no lugar de. Quer dizer, ele foi o meu substitutivo. Eu que deveria ter sido condenado. Mas ele foi o meu substitutivo. A substituição é o motivo do Evangelho ser tão revolucionário. Porque Jesus foi o nosso substitutivo. A morte de Cristo não foi apenas um sacrifício. Jesus foi substitutivo de cada um de nós. Cristo não nos comprou apenas uma segunda chance, dando-nos nova oportunidade de endireitar a vida e agir certo com Deus. Não, Ele fez tudo o que nós não conseguimos fazer. Por nós não podemos obter a salvação. Jesus fez tudo o que deveríamos ter feito e quando o aceitamos como nosso Salvador, somos absolutamente libertos da penalidade e da condenação. E aí é que Satanás começa a entrar na nossa vida. E começa a dizer, mas lembra lá o que você fez lá no passado? Lembra lá? Ele nunca falou isso para você? Quantas vezes você fica, principalmente à noite, quando você não consegue dormir, não sei se você tem esse problema também, mas eu às vezes à noite não consigo dormir, fico me virando 500 vezes de um lado para o outro, e o diabo fica falando lá, na cabeça da gente, as coisas que aconteceram no passado. Somos absolutamente libertos da penalidade e da condenação. Tudo aquilo foi perdoado. E não tem mais como alguém ter o direito de dizer, pois é, mas lá você fez isso. Aquilo é passado. O sangue de Cristo cobriu tudo isso aí. E outra, o que o Pai fez. Deus aceitou a obra de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, dando-nos a graça e a paz. E o que é melhor do que você poder deitar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e ter a paz? E você pode observar que na Bíblia nunca aparece que Deus nos deu a paz e a graça. Sempre foi primeiro a graça, para depois você poder obter a paz. Então, se você quer ter paz no teu coração, aceite essa graça. A paz não vem antes da graça, e sim a graça vem antes de Deus. E por que Deus fez isso? Ele tinha obrigação? Não, Ele fez pela graça. Deus foi o Criador. Ele criou a cada um de nós. E Ele criou cada um diferente do outro. E mesmo que você muitas vezes pense que o teu filho é muito parecido com você, mas ele é diferente de você. Ninguém é igual a ninguém. Todos são individuais. Não fez isso por merecimento para nós. Não porque você mereceu. Não porque você está sendo bonzinho. Não porque você está realizando obras. Mas tudo foi feito por graça e não por merecimento. Mas segundo a vontade de Deus. Deus já estava planejando isso lá na frente. Desde o início, Ele planejou para cada um de nós. Por isso, o único que merece honra e glória é quem? É Deus, o nosso Pai. O que nós cantamos hoje. É Ele que merece a honra e a glória. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas por aquilo que Ele fez. O Evangelho bíblico, ele pode ser resumido: salvação, do início ao fim, é obra de Deus.
Esse é o evangelho que Paulo nos apresenta. O evangelho da salvação, que desde o início até o fim representa a glória de Deus. Este é o cerne do cristianismo. Plano de salvação de Deus, que é o cerne do cristianismo. O único que tem direito a receber toda a honra, toda a glória. Obrigado, Denis. É o cerne do cristianismo. Porém, nós adoramos ser nossos salvadores. Esse é um problema do nosso coração, sabe? Nós adoramos ser os nossos salvadores. Nosso coração adora fabricar a glória para si. Por isso a humanidade considera as mensagens de autossalvação tão atraentes. Que as pessoas dizem, você tem que fazer isso, você tem que fazer essas obras. Se você fizer isso, você vai atingir a salvação. E eles adoram isso. O meu eu. Onde é que fica o meu eu? Onde é que fica o meu ministério? Afinal, eu estou me dedicando à obra do Senhor. Onde é que ele fica com isso? O meu egoísmo, afinal, eu sou alguém. Onde é que ele fica? Tudo isso fica debaixo do Evangelho. E só isso faz a cruz. E se nós olharmos para a cruz, o meu eu some. O meu egoísmo desaparece. O meu ministério fica debaixo da cruz. E que essa mensagem possa atingir a nós hoje. Que nós possamos colocar-nos debaixo da cruz. O meu eu, o meu ego, o meu egoísmo possa ficar debaixo da cruz. Qualquer mudança no Evangelho o anula e o reverte. Qualquer coisa que você ou eu começarmos a acrescentar. Paulo diz, se eu chegar lá para vocês, se algum anjo chegar e anunciar um outro evangelho, ele será o quê? Maldito, amaldiçoado. Então não existe outro evangelho. Somos salvos pela fé, unicamente pela obra de Jesus Cristo. O padrão, o referencial nosso é a Bíblia. Se você quer saber o que é o Evangelho, o padrão é a Bíblia. E nós todos devemos nos questionar os nossos reais motivos que nos levam, por exemplo, qual é o real motivo de eu estar pregando hoje aqui? E eu tive que ficar me questionando. Eu quero estar no centro de atenções? Ou alguma coisa parecida? É o meu ego que eu quero aparecer? Ou é por amor a Cristo que eu estou fazendo isso aí? Eu fico questionando. Nós tivemos aqui uma equipe de louvor à nossa frente. Como componente da equipe de louvor, estão servindo a causa de Cristo? Ou eu quero simplesmente dar um show? E você que nos ouve todos os domingos, que vem para o culto todo domingo, você vem para o culto para quê? Com que objetivo? Para se edificar? Ou simplesmente para depois, no final, ficar ouvindo, formar as rodinhas, saber das notícias dos outros, saber das fofocas que acontecem por aí? Ou nós fazemos isso para honra e glória de Deus? Abandonar a teologia do Evangelho é abandonar a Cristo em pessoa. Aí você se pergunta, mas eu posso cruzar os braços? Se você reverter o Evangelho, qualquer mudança, por menor que seja, o anula e esvazia. Deus nos chamou pela graça.
Deus nos chamou, não fomos nós que o chamamos. E Deus nos aceitou de pronto, apesar de não merecermos. Quando você se entregou, não precisou ficar implorando dias. Deus te aceitou no mesmo instante. Deus aceita, então nós devemos segui-lo. Qualquer outra forma não é evangelho. Eu e você não precisamos de nada a Deus para sermos aceitos. Paulo afirma no versículo 7 que qualquer ensinamento que acrescente a manutenção da lei de Moisés e demais leis cerimoniais, tais como tradições, costumes, a fé de Cristo, perverte o evangelho. Literalmente, a palavra que Paulo escolhe usar, dizer reverte. Quer dizer, volta tudo atrás. Aquilo que Cristo fez não serviu para nada. Isso quer dizer que se alguém afirma que para ser salvo precisa da graça de Cristo e de mais alguma coisa, reverte por completo a ordem do evangelho e o anula e esvazia. Por isso Paulo diz, no verso 7, que os falsos mestres estão apresentando outro evangelho que na realidade não é evangelho. Lembre-se, Paulo condena qualquer ensino que não seja baseado no fato de que pecamos demais para contribuir para a nossa salvação e precisamos de uma libertação completa. Somos salvos pela fé na obra de Cristo. E o nosso evangelho é verdadeiro? Essa é a nossa pergunta. Como assegurar que o evangelho em que nós cremos é de fato verdadeiro? Não se trata apenas de um evangelho que sentimos ser verdadeiro, ou que nos é dito que é verdadeiro, ou que pensamos que é verdadeiro, ou que nos parece ser verdadeiro, e sim do evangelho real, objetivo e, portanto, capaz de salvar verdadeiramente e eternamente. Paulo utiliza, com a linguagem mais vigorosa possível, um prumo para nos jogar todas as afirmações de verdade, sejam elas externas, por exemplo, dos mestres, escritores, pensadores, pregadores, ou internas, sentimentos que eu tenho, sensações, ou as experiências que eu passei, que muita gente envolve tanto. E esse padrão é o evangelho que ele, junto com os outros apóstolos, que Timothy Keller chama de apóstolos com A maiúsculo, aqueles que foram ensinados por Jesus diretamente, receberam de Cristo, o qual é encontrado nessa carta e em todo o restante da Bíblia. O referencial é a palavra de Deus, para julgar todas as afirmações de verdade, externas ou internas. Paulo está afirmando no verso 8 que até a sua autoridade apostólica deriva da autoridade do Evangelho, não o contrário. A Bíblia julga a igreja. A igreja não julga a Bíblia. A Bíblia é que cria o fundamento da igreja. A igreja não cria nem fundamenta a Bíblia. A igreja e sua hierarquia e as suas experiências devem ser avaliados à luz do evangelho bíblico, à luz da palavra de Deus. Então, o que importa na salvação? Como dissemos inicialmente, o tom e a intransigência de Paulo, porque o evangelho é algo acerca do que precisamos ser intransigentes. Por acaso contrário, estamos nos desviando daquele que nos chamou. Abandonar a teologia do evangelho é abandonar a Cristo. Qualquer mudança, por menor que seja, nós revertemos. E às vezes você diz, pois é, mas eu vou acrescentar só uma coisinha. Pastor, quando vem pregar domingo, tem que estar de gravata e de terno. Gente, se isso aí tornar-se norma na nossa igreja, nós estamos fazendo a mesma coisa que em relação ao vácuo. O que é o vácuo? O que é vácuo? Ausência total
de ar. Aí você diz, não, mas eu vou colocar 10% de ar lá dentro. Então, eu tenho um vácuo enriquecido com ar. Eu tenho uma teologia enriquecida com alguma norma. Gente, se você colocar 1% de ar dentro do vácuo, ele não é mais vácuo. Se você colocar 0,5% de teologia dentro do evangelho da Bíblia, ele não é mais evangelho. Nós estamos revertendo o evangelho. Por isso, nós não podemos acrescentar absolutamente nada na salvação. O progresso no evangelho, ele continua. E talvez você diga, bom, então eu fui salvo, não preciso fazer mais nada, cruzo os braços e vou esperar o dia da minha salvação. E Paulo diz lá em Filipenses 2, 12 e 13, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. E aí nós entramos num dilema. Primeiro é só pela graça, e agora nós temos que trabalhar. Em todas as cartas de Paulo, encontramos uma linha de pensamento que é a libertação da graça. A salvação deriva da fé e pela graça do Deus Pai. Em todas as cartas, Paulo enfatiza isso. Tremor e temor aqui tem a ver com a atitude básica de cada membro da igreja individualmente. E não é a atitude básica da igreja. O que é a igreja? A igreja é o Ernesto, é o Demétrio, é o Marcos, é o Dé. É cada um de nós individualmente. Todos nós devemos ter atitudes diferentes do que nós vemos acontecendo aí no mundo. A atitude básica de cada membro da igreja significa se deixar orientar pelos seus líderes, começando em casa, você como pai, orientando seu filho. Se você tivesse ontem assistido a palestra, a entrevista, você iria verificar como o islamismo, por isso eu digo, compre esse livro, porque ele é importante para você entender o que é o islamismo. E seu pai começa a ensinar o filho desde criança. E ele começa a mostrar para o filho qual é o caminho. E usando o quê? A palavra que eles acham que é a palavra de Deus. E que 80% é o que nós temos dentro do Antigo Testamento. E ele disse o seguinte, quando o pai dele vai viajar, ele deixa escrito para a esposa dele, ó, durante essa semana que eu vou estar viajando, você vai fazer isso e isso com meu filho. E vai ensinar para ele isso, isso, isso. Ele vai ter que ler isso, isso, isso. E quando o pai volta depois de uma semana, ele chama o filho e diz para o filho, o que tua mãe te ensinou essa semana? Então, a responsabilidade é do pai e da mãe. E muitas vezes nós criticamos essas pessoas e só as condenamos. Acontecem dentro de cada um de nós processos. Você vai ter algum processo que acontece no seu interior. Tensões. Você vai ter que tomar decisões durante a semana. Você vai sentir pressão dentro do seu serviço de trabalho, como qualquer outro cidadão. Só porque você é um cristão, não pense que isso não vai te atingir. No seu dia a dia, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que tomar posição em relação a certas situações, só que com uma diferença. Deus vai estar do seu lado. Deus vai estar te apoiando. E deixar que o teu discipulador, deixar que aquele que está te orienta,
E a nossa natureza, ela sempre se rebela contra essa atitude básica. Mas o temor e o tremor diante de Deus podem reverter-se em reverência à grande obra de Deus. Então, Deus apresenta o Evangelho para nós. E o que cabe a nós? Obedecermos. Ele dá e eu aceito. Ele instrui, eu sigo. Eu sigo, obedeço e aceito. Concluindo, somos cristãos que se preocupam com toda a liberdade pela causa de Cristo Jesus. Isso não é questionado para nós. Todos nós somos cristãos. O seu infinito amor foi derramado no nosso coração. E a minha oração é que a graça de Deus e a sua misericórdia, através do Espírito Santo, possa nos capacitar para transmitir esse amor às pessoas com as quais nós convivemos durante o dia a dia. E que toda a honra possa ser dada ao Deus Pai. E assim a causa de Cristo será bem servida. Que Deus tenha graça e misericórdia com cada um de nós. Vamos orar? Querido Pai, nesse momento quero te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, que um dia também me encontrou. Um dia tu bateste no meu coração. A convite teu, eu pude aceitar essa graça, Pai. E cada um de nós aqui, hoje presente, teve esse momento, Pai. E quem ainda não teve, tu continuas batendo no coração dele também nessa manhã, Pai. E que nós possamos, cada vez, buscar mais a tua presença na nossa vida. Obrigado pelo teu infinito amor, que foi tão grande que tu enviaste o teu Filho Jesus a esse mundo para nos salvar, Pai. E agora tenha misericórdia de nós. Acompanha a nós durante essa semana, no nosso dia a dia, a cada um individualmente, quando for agora para o seu lar, para a sua casa, na comunhão, no almoço. Esteja abençoando a todos, Pai. Dê saúde, prosperidade para cada um de nós, Pai, de acordo com a tua vontade e a tua graça, Pai. E nós queremos te honrar, te glorificar, porque tu és o único Deus que merece toda a honra para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Todos tenham um bom domingo.